Olá, bom dia. Bom dia. Bom, a gente passou por um putsch. Os militares ocuparam o Palácio do Planalto e a reação daqueles que foram destronados foi curiosa, né? Todo mundo dizendo, não tem problema nenhum, não perdemos o poder, não perdemos os cargos, tá todo mundo, tudo continua em paz. O Onyx Lorenzoni, os olavistas, todo mundo dizendo, ó, isso daí Eles demoraram um pouco, né? demoraram, eles ficaram pensando Demo- no que Não, responder. não, não, houve alguns que reagiram mal, Ah, xingando e tudo publicamente? mais, Ah, publicamente. Depois eles deram uma recuada uhum, e começaram a dizer que não tinham perdido nada e tudo mais. A verdade é que todos os ministros da casa são militares agora, né? é, Do que estão ali no Planalto, é, o que é uma volta, na verdade, ao que se esperava, pelo menos em parte, ao que se uhum, esperava do governo Bolsonaro, né? é, Que é, os militares tivessem um papel mais efetivo é, na condução ali do dia a dia. Não, uhum, não, é óbvio que tudo pode mudar, porque nesse governo tudo é imprevisível, né? é, Mas houve ali. E a questão é quais foram as causas disso, né? uhum. Quais foram as causas disso? Quais foram as causas públicas, a gente sabe, né? As áreas de ineficiência do governo são conclamadas, nós conhecemos, nós acompanhamos diariamente. O que nós não sabemos são os motivos mais subterrâneos, e eu acho que isso é o que nós temos que investigar, né? Da nossa parte, é investigar o que está É acontecendo algo. por trás para explicar todo esse movimento, que é evidente que tem É. consequências também. Não é a troco de nada, tem a ver com a administração do dia a dia, tem a ver com as pretensões eleitorais do Bolsonaro, e é possível que tenha a ver também com um temor do que pode surgir contra ele, até nesse caso do miliciano, do Adriano da Nóbrega. Eu acho que todos os fatores acho Essa última tese eu disse a você, né, que na sexta-feira, quer dizer, eu não sim. sei exatamente qual seria o propósito, mas evidentemente quando você põe ali uma guarda pretoriana, né, Uhum. sempre impõe mais respeito, né, É, eu dito de uma maneira bastante geral. é. Não é um movimento ruim, eu acho um movimento Não, bom, não, não. inclusive se tiver alguma influência também na comunicação do governo, isso é um fator positivo. Uhum. Bom, Agora, a gente sabe que muitos generais estavam sempre manifestaram incômodo em relação à comunicação do governo, sobretudo do Carlos Bolsonaro, redes sociais, etc. Só que não tinham coragem de vir a público e reclamar disso, né? O único que teve foi o general Santos Cruz. O resto fica caladinho. é, Agora, aparentemente, eles conseguiram ali no movimento de, um movimento de bastidores, conseguiram retomar uma parte do governo. E Hoje, 17 de fevereiro. Nada hoje, indica que 18 de 17 fevereiro de fevereiro, continuará. é melhor ver o horário também, porque 11 e daqui a meia 14, não, hora, 10 e 14 da manhã, é, né? daqui a Aí meia sim, hora pode mudar tudo, sem daqui a meia hora pode mudar tudo. é, Qualquer tipo de análise que se faça hoje é absolutamente efêmera, né? De uma efemeridade muito maior do que é, as anteriores, né? é. Em outras presidências, em outras administrações. E o Bolsonaro acha que está funcionando, né? Porque ele manteve uma relativa popularidade, porque ele está governando, reformas foram aprovadas, etc, etc. A minha impressão é que não está funcionando porcaria nenhuma, porque tendo aprovado reforma da Previdência, podendo aprovar outras reformas, como administrativa, tributária, ele deveria estar surfando, mas surfando comodamente nessa possível retomada da economia, queda brutal da criminalidade, para ter uma popularidade muito maior do que tem, uma interlocução com a sociedade muito maior do que tem, mas ele foi convencido de que mandar banana para a imprensa é algo que traz algum dividendo político e eleitoral para ele. Eu acho uma estupidez. Acho que ele não está ganhando nada, acho que ele está perdendo. Mas é problema dele, né?
O problema dele, a gente vai verificar isso, como já dissemos, nas eleições municipais. É. Embora ele já tenha dito que não haverá tempo de lançar candidaturas próprias pela Aliança pelo Brasil, o partido que ele está criando, ele deverá apoiar, ainda que talvez não tão diretamente, alguns candidatos. É. Nós mesmos agora dissemos que neste momento, 17 de fevereiro, E 11, 16 agora. 10 e 16 10 e 16. 10 e 16 da manhã, em São Paulo ele tende a apoiar os CAF, caso o Datena não se candidate. No Rio de Janeiro, como ficou aparentemente evidente no fim de semana com a dancinha, ele deve apoiar o Crivella, que é um tipo do Marcelo Freixo, também virou um adversário do Witzel. E em Belo Horizonte, que é outra capital importante, tem lá um candidato que parece que ele apoia, que pode vir a apoiar, que é o Bruno Engler, ainda que ele seja do PSL, mas ele é do PSL não bivarista. Mas, enfim, tudo isso ainda é muito são hipóteses, né? Hipóteses prováveis, né? Agora, como você acabou de dizer, apoio velado ou não, tanto faz. A gente vai interpretar como apoio, porque quando o cara dança abraçado ao Crivella, a gente sabe que isso tem um significado. Então isso testará de qualquer maneira, mais ou menos, de uma maneira mais ou menos evidente, a força eleitoral do Bolsonaro nas eleições municipais. Aí será uma medida bastante razoável, né, para se verificar a popularidade e a aprovação ao governo. Eu continuo achando que o que mais atrapalha o governo mesmo é o discurso, é o destempero verbal, que se espraiou, né, agora também por outras áreas, principalmente econômica, né? Por exemplo, Paulo Guedes na semana passada foi de uma infelicidade absoluta em relação ao câmbio. Eu espero que ele tenha se dado conta disso. O ministro da Economia não pode falar de câmbio em hipótese alguma, porque o câmbio é flutuante, qualquer fala dele serve para que se faça especulação, né? E serve também para afugentar investimentos, qualquer fala desastrada, né? Dificilmente ele se tocou, né? Porque esse é um padrão que vem sendo repetido por ele há bastante tempo. Quer dizer, ele já havia falado sobre os parasitas há muito pouco tempo antes, e obviamente cria uma resistência, por mais razoável que seja a reclamação em relação aos privilégios dos servidores públicos, cria uma resistência desnecessária quando você está na bica de fazer uma reforma administrativa e você precisa fazer uma aprovação da tal da PEC emergencial, né? Sobre a qual se fala muito pouco e sem a qual a gente vai estourar o teto do gasto. Então, no caso do Guedes tem dois níveis de dificuldade, né? Que é a dificuldade política, essa que você está falando, e tem outra que é financeira, mais imediata, que é na questão, por exemplo, do câmbio. Né? Então, assim, era preciso ter mais equilíbrio nas falas. Falar, na verdade, o ministro da Economia é aquele que não fala. Claro, né? Um bom ministro, ele é um bom ministro da Economia, claro. Mas o ideal seria que ele não falasse. Né? E aqui a gente... O Pedro Malan não falava. Não, e não se trata apenas, nesse caso, digamos, sendo muito claros, não se trata apenas de uma questão de estratégia. É que quando você fala uma coisa dessas, muita gente pode ganhar dinheiro com isso. Exato. Né? Outras pessoas podem perder dinheiro. Exato. Não somos nós que somos os especuladores com as notícias. Muita gente, muito rica, muito poderosa, pode ganhar muito dinheiro com uma fala, uma declaração mal colocada do ministro da Economia, que mexe no câmbio, que obriga o Banco Central a fazer uma intervenção de dinheiro, a se fragilizar, porque cada vez que ela faz isso, ela se expõe. Mas se você olhar o histórico das crises, dos problemas, dos obstáculos deste governo, eles são, é preciso que se repita, né? Tudo isso é causado por falas que são falas, muitas vezes, na maioria das vezes, são falas impróprias e inúteis. Né? Absolutamente. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro ele tem a
ele se impôs a missão de viver no embate, no combate, na parte ideológica, mas eu não vou discutir isso, porque é uma opção de cada um, mas às vezes não é tão necessário. Por exemplo, o asfaltamento dessa grande artéria que liga o sul ao norte do país, essa BR aí, foi completado o asfaltamento. Né? É uma grande notícia. Né? O preço do frete já caiu drasticamente. Né? Já se fala, inclusive, em dar em regime de concessão, conceder, né? Essa estrada à iniciativa privada, assim como se faz em São Paulo. Só quem fez o asfaltamento não foi nenhuma empreiteira, foi o Exército. É um bom uso do Exército. Né? É uma conquista do governo Bolsonaro, uma conquista do ministro, por sua vez, do ministro Tarcísio da Infraestrutura. Muito bem. O que é para ser uma ótima notícia, e é uma boa notícia, foi ofuscado também pelo quê? Pela uma fala do Bolsonaro a respeito de índio. Né? Eu concordo com o presidente. Acho que índio tem que ter direito também a elevar seu padrão de vida, produzir, tem que se integrar ao país. Né? Não dá mais para manter índio numa reserva natural como se fosse uma espécime rara. Ainda que haja índios que sejam refratários a isso, que também se deve respeitar. No entanto, é uma grande conquista que foi, volto a dizer, ofuscada por uma fala que é óbvio, sim, a imprensa, em vez de pegar o lado bom, pega o lado ruim, mas a imprensa sempre pega o lado ruim, é próprio da imprensa pegar o lado ruim, é aquilo que dá manchete. Pois é, mas se fosse tivesse só o lado bom, forçosamente você dava só o lado bom, não ofuscaria. Né? O que eu acho é que, quer falar mal da imprensa, quer dar badana para a imprensa, mas não se prejudique por causa disso, né? Em todos os aspectos, o aspecto econômico também. Isso acaba também criando entraves a investimentos. O cara fala assim, esse país está conflagrado, tem um lá que bancou o Goebbels, né? Investidor estrangeiro acha tudo meio estranho. Tem razão. O ministro da Economia fala do câmbio, aí o câmbio começa a mexer de uma maneira... O especulador começa a fazer a festa, eu vou pôr meu dinheiro aí num negócio desse. Ainda mais quando é uma baixaria de gente desqualificada, como nesse caso, né? Ele se serve, o governo, de gente realmente de chutar, se não se passasse pela minha porta, ia ser expulso aos pontapés. É uma gente realmente asquerosa. Que convive com gente muito boa, né? Vamos também, enfim, o segundo escalão da economia também por exemplo, maravilhoso, infraestrutura, então não dá para dizer que tudo é uma porcaria, muito pelo contrário. Agora, o que ocorre é uma contaminação. A gente desqualificada é essa que cria esse barulho gigantesco, essa mixórdia absurda de insultos, de ofensas, muitas delas estimuladas pelo próprio presidente da República, e desgastam. Agora, ao mesmo tempo, você tem ali há investimento. Né? O Brasil, segundo um dado do Ministério da Economia, se eu não me engano, dos 20 países que mais receberam investimento estrangeiro em 2019, o Brasil é o 10º, que não é uma posição ruim. Né? Poderia, talvez, ser melhor se não houvesse tanto ruído da parte do governo. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, não é que está ruim, né? Melhorou, mas poderia ser ainda melhor. Eu espero, aí, voltando ao início da nossa reunião aqui, que a volta, digamos assim, dos militares aos ministérios da casa, ali, do Planalto, sirva para arrefecer um pouco, diminuir um pouco a temperatura, que, independentemente disso, será mantida alta, infelizmente, porque essa é a linha do governo, né? A linha de confronto. Isso não vai se perder. Eu sinceramente, não acho que isso vá mudar, porque trata-se de uma característica inerente ao Jair Bolsonaro e ao seu governo. O problema é quando isso começa a atrapalhar. É preciso dosar um pouco melhor o discurso agressivo, né? E a prática racional. E a ideia, justamente, como você acabou de dizer, é que os militares ponham uma certa ordem nessa baderna, né?
Eu não sei se é consigam uma... administrar esse caos. Eu acho, desde o começo do governo, a gente falou, esperemos que os generais consigam dar um rumo e limpar toda a tranqueira e todo o ruído para poder colocar o Brasil para funcionar, né? Essa é a esperança. E no caso específico da diplomacia brasileira, que ela vem, nos últimos tempos, ela vem conseguindo desfazer as bombas, né, que são deixadas pelo PT lá no exterior. Essa do Vaticano, eu imagino que o representante brasileiro junto à Santa Sé tenha se manifestado, né? Inventaram que o Papa havia dado a bênção dos inocentes para o Lula. Não foi isso. Já é significativo, do ponto de vista negativo, que o Papa tenha recebido o Lula. Tenha recebido e tenha dito que ficou muito feliz de vê-lo na rua. De vê-lo andando na rua. Já é suficiente. Mas a bênção dos inocentes já não, assim, pelo menos foi esse desmentido houve, eu acho que a atuação da diplomacia brasileira tendo a crer que foi efetiva nesse caso. Mas você assistiu o vídeo do Lula com o Papa? É curioso, porque ele disse o tempo todo que havia conversado com o Papa sobre desigualdade, desemprego, sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores, mas, na verdade, o Papa ficou quieto o tempo todo, né? Ele só disse essa asneira no final da conversa, disse: eu fico feliz que você esteja caminhando nas ruas de novo, mas quem falou o tempo todo, e o Papa quase dormindo, escutando a baboseira, a propaganda do ex-presidiário, infelizmente foi ele falando sozinho. Foi um monólogo, um longo monólogo, nem tão longo assim, um monólogo, e ele conseguiu arrancar no final essa frase do Papa, que era tudo que ele queria, na verdade, né? Ele não está lá para discutir, obviamente, a desigualdade ou os direitos dos trabalhadores. Ele estava ali só para obter uma pequena frase de apoio à chicana jurídica e tentar evitar a cadeia. Para quem esperava ganhar o Oscar, até foi pouco, né? Bom, ele esperava ganhar o Nobel também, né? Então, o Nobel... Na cadeia. Na cadeia. Ele ganhou um terço, aparentemente, né? Ganhou um terço. Em vez do Nobel e do Oscar, ele ganhou um terço. Isso. Vai ter que rezar. Eu espero que reze. Né? Eu nem sei se o Lula sabe decor a Ave Maria e o Pai Nosso. Era um bom teste esse, né? Esse seria um teste curioso para não fazer comigo, então. Teste para presidente da República, do maior país católico do mundo, é rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu não sei se evangélico, ignorância minha, não sei se o evangélico reza a Ave Maria. Eu acho que reza, né? Pai Nosso e Ave Maria, acho que reza. Padre? Não estudei em escola de padre, não, mas eu tenho formação católica. Formação católica, assim, eu fiz todos os sacramentos. Sim. A extrema-unção ainda não, mas aparentemente. Mas o último está te esperando. O último batizado, comunhão, crisma, crismado, casamento. Não, nunca casei no religioso. No religioso jamais me casei, no civil já. Algumas vezes, né? 2 vezes. Mas a quantidade de casamentos que já teve ia ser difícil. Tem igreja para todos, de todos os gostos. Eu me lembro que na época que o divórcio era proibido no Brasil, não havia divórcio, muita gente casava, principalmente artista, numa igreja católica brasileira. Não era apostólica romana, acho que era apostólica brasileira. Eu nem sabia. A igreja existia, ainda não tinha essas igrejas evangélicas nessa quantidade, mas essa igreja em especial, era mais ou menos como escola boate, sabe? Que o sujeito vai para passar de ano, para ter um casamento religioso, para aparecer na foto, a moça se vestir de noiva e tal. Existia essa igreja. Foi o que a coroa britânica fez também. É bom, é verdade. Só que o rei acabava degolando também as mulheres, o que pode poupar muitos problemas também. Muitos. O Lula, eu não sei se o Lula casou na igreja. Casou na igreja com a Marisa? Talvez possa casar com a Janja na igreja. Pode ser. Não, ele deve ter casado com a Marisa. Não, porque era o segundo casamento da Marisa.
A Marisa era casada antes de... Eu acho que ele pode casar com a Janja. O PT está com um grande problema aqui em São Paulo, né? Falar em PT, que é ele precisa de um candidato. Janja? Pois é, precisa de um candidato. O Haddad é o preferido do Lula, porque no fundo é o único nome de expressão nacional hoje em dia do PT, né? Mas o Haddad, se queimar aqui, ele queima também para 2022. Aí surgiu aí... Só entre nós, eu acho que é exatamente essa a intenção do Lula, é queimar o Haddad para 2022. Mas ele não vai poder ser candidato, né? Se nada acontecer em Brasília... Eu imagino que ele se considere o candidato, sim. É bom. Eu acho que ele confia na possibilidade da STF dar uma liberada na candidatura dele, inocentando pelo crime de propina e lavagem de dinheiro, no caso do triplex, e que ele não seja condenado em segunda instância nos outros crimes, até lá, porque esse daqui vai voltar, esse último do sítio vai voltar para a primeira instância, então ele tá numa boa. Eu acho que ele acha que ele vai ser candidato. Eu não tenho certeza que ele vai ser candidato, mas eu acho que ele acha que vai ser candidato. E ele tem o Haddad agora, pode ser até uma boa... Um bom passo. A ver. Bom, eu fico muito contente de ver você andando nas ruas também, já que as suas ruas não estão mais inundadas. Eu não ando nas ruas, eu fico aqui na porcaria desse computador o tempo todo. Antes estivesse nas ruas andando como o ex-presidiário. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Diogo. Se o Bolsonaro não fizer nada nos próximos 20 minutos, essa é a nossa reunião de pauta do dia 17. Pode estar já desatualizada em breve. Enquanto a gente está conversando, pode ter feito todo o gabinete dele. Os ministros podem estar no olho dela. Todos fora. Tchau. Tchau.